arte marcial é Wushu. Wu, esse ideograma, ele tem dois radicais. Esse da esquerda embaixo é Zhi, significa parar ou impedir. O outro, Ge, é uma arma pontiaguda, como uma lança, é algo que serve para ferir e um movimento para você parar, para você impedir. Então, na verdade, o conceito de marcial é você impedir a agressão. Tanto que no livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, fala que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. E que a habilidade suprema não consiste em ganhar sem batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combater. Então, o praticante de arte marcial, você não pratica com o intuito de combater, de usar a sua arte marcial. Você desenvolve, então, a paciência, a ética, a flexibilidade. Você tem o potencial de usar o seu corpo para ferir, mas você escolhe não ferir. Em último caso, você vai utilizar o seu corpo como uma arma. Mas antes disso, você pratica as virtudes. Então, a virtude não é você ser indefeso. Você não praticar arte marcial, você não sabe lutar. Isso não é uma virtude. A virtude é você poder ferir, mas você escolhe não ferir. Você pode resolver um conflito batendo, eliminando o seu adversário muito bem, mas você resolve por meio da diplomacia. Então, isso é uma virtude. O caminho marcial, que está implícito nesse termo de Kung Fu, que é um termo bem poético, tem a ver com um caminho de desafios e de lições. Você ter os desafios, aquilo que é uma dificuldade para você, uma dificuldade física, emocional, mental, e você aceita esse desafio e quando você supera, você tira uma lição disso. E aí você vai crescendo dessa forma. A gente só cresce espiritualmente, aqui no contexto do budismo, né? Nós temos vários karmas. Os karmas são ações ou atitudes que deixam resquícios na sua consciência. Então, o karma não necessariamente é algo negativo. Existem karmas negativos, que é quando você produz sofrimento, você vai lidar com as consequências do sofrimento. E quando você tem atitudes benevolentes, benéficas, você vai colher os resultados positivos disso. Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente está preso num ciclo. E você vai ficar encontrando esses elementos que você tem dificuldade em vários momentos da sua vida. Enquanto você não superar essa dificuldade, enquanto você não aprender a lição que isso está te trazendo, você vai ficar preso. Então, a arte marcial é uma forma de você aprender a lidar com esses desafios e isso você vai conseguir aplicar no seu cotidiano, nas dificuldades que você tiver pela frente, que não tem relação com o contexto marcial, mas a mente que você utiliza na arte marcial é a mesma mente que você vai aplicar nessa dificuldade. Então você vai desenvolver os atributos da sua consciência, como a coragem, como as outras virtudes, para lidar com esses desafios. Esse termo Kung Fu é o desenvolvimento, uma habilidade que você conquista por meio da prática. Então, quando a gente desmembra o ideograma Kong e o Fu, a gente encontra isso. O primeiro radical de Kong é aquele lá à esquerda. Significa trabalho. O segundo é o ideograma de força. Então, quando você trabalha com força, quando você exercita, quando você emprega a sua energia com vigor, então você tem um resultado que é o Fu. O Fu, aqui embaixo, tem o ideograma Ren, que é o homem, lá embaixo da linha. Quando encontra a linha de cima e você supera, tem outro ideograma que é Ta, que é grande. Quando sobe, encontra outra linha, a última linha é Tian, que é o céu. E ultrapassou tudo isso, você ultrapassou todas as barreiras da condição humana, então você não é mais um ser preso às limitações físicas, mentais. Então, na verdade, é um simbolismo que quando você trabalha com força, com empenho, você conquista habilidades sobre-humanas. As barreiras que a gente encontra na prática e no nosso dia a dia, você vê como um obstáculo ou como um desafio? Um obstáculo que vai te barrar, como um desafio para superar. Você vai ser derrotado por isso ou você vai trabalhar para superar e aprender essa lição
e aí quando você aprende a lição, o que era antes um obstáculo, para você agora é um degrau para você usar como trampolim. Não tem os rolamentos de Kung Fu, que coloca o bastão lá no começo, coloca baixinho para você fazer o rolamento, depois vai colocando à medida que você vai conquistando essa habilidade, vai subindo, subindo. E essa visão holística que a gente desenvolve, ou que o povo chinês antigo já tinha de uma forma natural, é compreender, olhar para a realidade e você enxerga yin e yang, você vê o trabalho dos opostos como complementares. E você enxerga a relação da dinâmica dos 5 elementos nos elementos da nossa vida. Então aqui vamos observar e contemplar alguns elementos que poderiam ser barreiras, mas quando a gente aceita o desafio, a gente transforma com base nos 5 elementos, que é um pensamento estratégico chinês. Então, uma das barreiras tem a ver com o elemento água. A água, qual que é a emoção predominante quando está em desequilíbrio a água? Medo, né? Você treme aqui como a água oscilando. Então, a insegurança, o medo, é o desequilíbrio base do elemento água. Então, vocês praticantes já sentiram insegurança para praticar? Quando a pessoa chega, entra no local de treino e pede informação, já é uma barreira superada. E daí por diante vai ter outros desafios relacionados com a insegurança, com hesitação, né? Então essa hesitação, será que eu consigo? Os alunos fujões, né, que quando começa a ter algum obstáculo, algum desafio, ela sente alguma dificuldade, já corre, está tirando ela da zona de conforto, né? Porque a água tem a ver muito com essa inércia também, né, de você ficar parado e não querer se movimentar. A água é o inverno, você fica mais recolhido. Então a preguiça, inércia, você ceder ao comodismo. Quando você cede esse comodismo e aí você deixa de treinar um dia, aí, já não vou treinar no outro dia, aí vem um dia, depois fica uma semana sem treinar, e aí vai ser muito mais fácil de você abandonar, de você perder a conexão com a sua prática. Então, essa relação de causa e efeito, para eu superar a insegurança e o medo, eu vou utilizar o princípio dos 5 elementos. A água alimenta a madeira, né? A água nutre a madeira. A água é uma contenção, a madeira é uma expansão, que é uma semente que começa a desenvolver, a árvore começa a crescer. Então, você precisa liberar esse fluxo, você tem a energia para a prática, mas você tem que se permitir fazer. Então, quando você libera para o elemento madeira, então a atitude é liberar o fluxo. Então, você vai ter iniciativa e vai começar. Hoje eu vou. E se você tem algum receio de fazer algum movimento, o professor te coloca lá para fazer, eu estou com medo, mas vou fazer. Então, essa iniciativa é o que vai liberar o fluxo e, como consequência, o efeito dessa causa, você vai ter autoconfiança e a coragem. Yong, coragem, é uma das 8 virtudes do código marcial do Kung Fu, pelo menos do meu estilo Garra de Águia. Madeira é o desenvolvimento, né? Você começa a desenvolver em todas as direções, é um movimento em todas as direções, né? Então, a madeira, dentro de um ciclo, tem a ver com o princípio e com a autodescoberta. Então, você começa a perceber os seus potenciais, mas você, com essa energia da madeira, que é uma energia que expande, você se torna meio reativo, como soltando faíscas. Quer fazer, mas não faz por timidez. Ou uma pessoa que é mais explosiva, mais raivosa, tudo isso é desequilíbrio do elemento madeira. E tudo isso tem a ver, então, com uma reatividade, de você responder rápido, mas de uma maneira inflexível. Então, as pessoas que têm uma autocobrança, uma pessoa que tem muita competitividade, fica se comparando com os outros, tem a ver com o elemento madeira. O autocentramento, levar tudo para o aspecto pessoal. Então, nesse aspecto yin da madeira, que é a pessoa tímida, as pessoas estão falando alguma coisa, ela já acha que estão falando dela, né? Então, o ego é bastante grande porque está
ele é imaturo. E quando o professor fala alguma coisa para a pessoa, corrige ela, aí ela se sente já desmotivada. Então, essa é uma das barreiras. E a pessoa, já no aspecto explosivo, né, que reage e fica rebatendo, e aí no aspecto marcial, que tem que ter essa disciplina, ela também não vai se dar muito bem, né? Então, dentro do aspecto dos 5 elementos, a madeira se nutre da água. Então, nutrir-se da humildade, que é você baixar a bola, ser humilde, ouvir aquilo que o professor estava falando, saber das suas limitações, esperar, não já querer, né, se expandir de uma vez só, né? Então, a prática da humildade e da gentileza também. Quando você tem um aspecto mais yang, mais raivoso, seja gentil com as pessoas. Não, quando você tem essa atitude de levar tudo para o pessoal, então, ao invés disso, é porque a sua mente está autocentrada. Então, procure beneficiar mais os outros do que beneficiar a si mesmo. Então, essa seria a atitude para uma pessoa ser menos raivosa, a prática da benevolência, da gentileza, a generosidade. Você vai desenvolver a flexibilidade, não vai crescer como um tronco rígido. Você vai saber contornar as dificuldades e de uma forma criativa, que são todos elementos positivos da madeira. A barreira do fogo, a pessoa que é impulsiva, excessiva, apressada, a pessoa que está pegando fogo, onde ela toca é excessivo demais, né? Então vai lidar com as outras pessoas, vai treinar 2 a 2 com um colega, acaba machucando o outro, não sabe parar no momento certo, vai lá e acerta. E mesmo no tato com as pessoas, né? Ela não tem um aspecto formal do elemento fogo. Então, a virtude do elemento fogo é a cerimônia, é a polidez, uma pessoa que sabe o espaço do outro, que não invade o espaço do outro. E a pessoa, quando é um fogo desequilibrado, fica invadindo, botando fogo onde passa. Então, é uma pessoa com excesso de expectativas, apressada, falta de moderação e de tato nas relações interpessoais. Isso não combina com a arte marcial. Então, precisa de jogar um pouquinho de água para apagar esse fogo, né? Então, essa água da paciência, da calma, ser menos impulsiva, menos yang, mais yin, mais contido. Em vez de ficar falando, não, ouça mais do que fala. Observe mais do que queira fazer, né? Então, observar as coisas, como funciona, não querer passar na frente, né? As pessoas que também têm muita pressa em aprender, né? Aprender uma técnica já quer a próxima. Muitas vezes, até o professor passa para a pessoa, mas aí ela vai ter uma consequência negativa disso, que ela não vai maturar a técnica. Então, o professor sabe o momento certo que a pessoa adquiriu maturidade naquela técnica para passar a próxima. Mas se a pessoa for pegando uma técnica depois da outra e não amadurecer, ela não vai durar também na arte marcial. Quando eu comecei nas artes marciais, eu tinha 11 anos, eu fui aprendendo e estava sempre, né, buscando a próxima, qual que é a próxima técnica, e aí não amadureci as anteriores, quando eu percebi eu não tinha raiz. E aí isso foi fazendo com que eu perdesse a motivação para treinar, porque eu percebi que eu construí um castelo sem uma base sólida. E aí eu parei o Kung Fu, fui treinar Karatê, depois de 7 anos eu voltei para o Kung Fu, aí eu fui aprendendo do zero, mas consolidando cada técnica para que realmente a minha estrutura fosse boa. Então, quando você tem paciência, calma, você ouve o outro, você aprende com o outro, você sabe observar, você aprende consigo mesmo, com isso você vai ter um elemento fogo positivo, você vai ter um brilho pessoal e carisma para interagir com as outras pessoas, você vai ter uma influência positiva e não ficar botando fogo nas pessoas. A terra, que é o elemento que nos dá estabilidade. O desequilíbrio, a pessoa desorganizada. Então, aquela pessoa que sempre chega atrasada, que faz as coisas de qualquer jeito, que não tem um método para fazer, né? Tudo é muito aleatório.
Esse é um desequilíbrio do elemento terra. Então, a pessoa não cumpre a agenda, é desleixada, faz tudo de qualquer jeito. E também o elemento terra tem a ver com raciocínio. A pessoa que vive muito aqui na cabeça, é muito intelectual, ou racionaliza demais as coisas, e com isso o corpo não acompanha. Por isso que fica desorganizado, porque a cabeça pensa demais e o corpo não faz. A arte marcial é muito indicada para esse tipo de pessoa, porque é a terra, traz a mente para o corpo. Então, a autoobservação tem a ver com isso, com você acoplar a sua mente no seu corpo. Então, a atitude é o comprometimento e a disciplina. Você cumprir as regras. Você tem dificuldade de chegar no horário, então chega com 10, 15 minutos de antecedência. Se obrigue a fazer isso. Efeito: estabilidade, autocontrole, eficácia. A pessoa vai ser eficaz naquilo que ela se propõe a fazer, porque corpo e mente cooperando um com o outro. O metal, a virtude do metal é a justiça, a conduta reta. Então, aquela pessoa que não sabe, no nível hierárquico, não sabe lidar com o professor, com a imagem do professor, ou de quem é seu superior, e não só o professor, né, mas as regras do estilo, do ambiente marcial, né? É uma pessoa que se acha superior a isso, né? É uma pessoa mais arrogante. Então, ela tem o copo cheio, né? Quando o seu copo está cheio, não cabe mais nada, você não aprende mais nada porque você já sabe demais. Então, falta humildade para essas pessoas, né? Então, tudo que o professor fala ou outras pessoas falam, ela desconfia, não toma aquilo, não tenta ouvir para compreender o que está sendo dito. Ela já, na mente dela, ela já rebate aquilo porque ela já sabe demais. A insubordinação e a arrogância. Então, qual a atitude propícia? Esse xiao, né, que é você reverenciar, ter as gerações anteriores, né? Você ter uma boa relação com seus pais, aprender a ouvir o professor, respeitar e valorizar a tradição também. Porque a pessoa que é desobediente, ela quer fazer tudo do jeito dela, quer testar sempre e ela não valoriza as tradições. E a prática marcial é uma prática de tradição. Então, a boa educação, o estudo, você vai tendo esse apreço pelo estudo que foi deixado por outras pessoas, né? Então, não é um conhecimento totalmente novo. Você valoriza aquilo que veio antes de você. Como efeito, você vai ter um caráter nobre e justo, e a justiça tem a ver com o elemento metal. Todas essas atitudes, elas têm um elemento yin. O yang é aquilo que é excessivo, o yin é aquilo que é mais humilde. E por que dentro do taoísmo, do Tao Te Ching, por exemplo, fala-se muito sobre você aprender com a água, você ser flexível, você ser humilde, ter paciência, simplicidade, porque dentro do ciclo da natureza, o yin é o começo, o yang é o apogeu, depois do yang é a decadência, né? De baixo sobe e do ápice subiu para o máximo, não tem mais para onde subir, depois disso é só declínio. Mas é diferente o yin do começo com o yin do final, porque o yin do começo é a jovialidade, o yin do final já está próximo à morte. Então, você se coloca no começo, porque você vai estar sendo nutrido a parte da sua raiz. Você tem conexão com as suas bases, com a sua raiz, com a sua natureza original. E o yang vai ser uma consequência natural. Quanto mais você está próximo da sua nutrição, mais você expande naturalmente, as coisas acontecem de um modo fluido. Por isso que no taoísmo fala-se de Wu Wei, que é a não ação. É a não ação do ego, mas sim a ação natural de você em contato, em conexão com a sua natureza original. Então, a atitude yin é a atitude mais apropriada, que vai cooperar com os fenômenos da natureza. Quando você se coloca lá no ápice,
já é a arrogância, já é a fama e é o ego crescendo. No Yin, o ego está fraco. No Yang, aqui, o ego já está fortalecido. É muito mais fácil de você se perder. Então, o Yin naturalmente leva ao Yang. Você vai se movimentar com fluidez. Vai adquirir flexibilidade e contornar obstáculos. O Yang é você encontrar um obstáculo e pá, pá, você vai se desgastar. O Yin é você contornar com flexibilidade. Com isso, você se torna grandioso. O Tao Te Ching fala que aquilo que é mais suave vence aquilo que é mais rígido. Porque a partir da suavidade você consegue prosperar e sobreviver. Quando você está no ápice da rigidez, então, como uma árvore grande que não tem mais como crescer, a partir daí é muito mais fácil de você quebrar um galho rígido que um galho flexível. E o caminho mais simples é o caminho mais eficaz. Aquilo que é complexo, emaranhado demais, né, que já está excessivo, nunca é melhor do que aquilo que é mais basal, aquilo que é mais simples. Construir aqui de baixo, senão se você for investir lá em cima, não vai dar certo. Você não vai ter boas raízes. Agora, como que deve ser a atitude do guerreiro, daquele que pratica arte marcial com esse intuito de você superar os seus limites? Primeiro, a atitude na arte marcial é a prontidão, porque é uma arte de guerra, onde tem um desafio lá, onde tem um perigo na sua frente. No combate com o seu colega, que vai representar o inimigo, você baixou a guarda, você pode tomar um. Você tem qualquer momento de desatenção, você vai ser vulnerável em algum sentido. Então, a gente tem que estar sempre alerta, mas alerta não assim com o seu sistema simpático todo ativado e você num estresse. Não, você vai aprender a ter um centramento, ter uma calma, mas estar observando, estar atento. Então, essa atitude de prontidão, de estar sempre alerta, mas de uma forma relaxada. E você vai cultivar a ética marcial. Então, essas são as 5 principais virtudes do Código de Ética que estão relacionadas com os 5 elementos. Então, no elemento madeira, a benevolência. A benevolência é você desejar o bem dos outros seres. Cortesia, que é você ter boas maneiras, você ter uma atitude de reverência em relação às outras pessoas, ao seu ambiente. A etiqueta, a forma apropriada de lidar, que é o elemento fogo. Confiabilidade e sinceridade, que é do elemento terra. Ser uma pessoa confiável, primeiro consigo mesmo e confiável para os outros. Falar a verdade, né? Justiça, que é do elemento metal. Ser justo em tudo aquilo que você faz. Não ser uma pessoa falsa, não passar a perna nos outros, né? Agir de acordo com a conduta reta e a justiça, né? E a sabedoria, que é do elemento água, compreender a relação de causa e efeito. Então, esse código de ética que tem a ver com os 5 elementos do taoísmo, mas foi importado principalmente do confucionismo. No budismo fala-se sobre os 5 preceitos, que a ética está baseada nisso. Não matar, não roubar, não mentir ou não usar a fala de um modo a produzir maus resultados. Conduta sexual adequada e não se intoxicar. De certa forma, tem relação também com as 5 virtudes, né? A benevolência, que é não ferir os outros seres, também não matar. Cortesia, de como você lida com o espaço do outro também, não roubar. A confiabilidade, né? Utilizar palavras verdadeiras, então não mentir. A justiça, como você se comporta sexualmente. E não se intoxicar, por quê? Para não nublar a sua mente, para você ter uma compreensão clara da realidade. Então, é sabedoria. E o taoísmo fala-se de 3 tesouros, segundo Lao Tse. A benevolência, a simplicidade e a modéstia.
O Lao Tse fala que esses são os 3 tesouros que ele guarda com ele, onde quer que ele vá, isso é a norma para ele. Praticar a benevolência, a bondade com os outros seres, né? A simplicidade, moderação, não ter extravagância em nada que você faz na sua vida, sempre a moderação. E a modéstia, que aqui na realidade, ele fala para não se colocar na frente dos outros, não se adiantar perante os outros. Então você tem sempre uma atitude de humildade, de modéstia. O caminho espiritual no budismo, né, que é o Dharma, os ensinamentos budistas, é baseado em 3 pilares, né? Então, o Dharma expõe a nobre verdade do sofrimento. Oferece um caminho de prática que leva à cessação do sofrimento com base na compaixão, na autoobservação e na compreensão da lei de causa e efeito. Então, o princípio, o basal que todo mundo deve praticar, um principiante que segue no caminho de Buda, é a conduta ética, que são aqueles lá, não roubar, não matar. Isso é o básico para você cumprir. Mesmo uma criança, né? Você não pode tirar isso do seu amiguinho, não pode bater no amiguinho. Então, é conduta ética. Depois, a partir da conduta ética, você vai treinando então a sua mente, né? Você conteve suas ações nocivas, agora vai aprender a conter a sua mente num objeto como a sua respiração. Você vai ter o autocentramento, a autoobservação, para você conseguir acalmar a sua mente e ter um centro interno. Então, a prática da concentração e da meditação. E aí, a partir disso, dessa mente calma, você vai investigar a sua realidade e compreender a lei de causa e efeito operando dentro e fora de você. Compreender os mecanismos da sua mente que geram o sofrimento e a felicidade, tanto para si mesmo e para os outros. Então, é a prática da sabedoria. Compreender aquilo que você faz, aquilo que você fala e aquilo que você pensa produz resultados. E aí você começa então a alinhar aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, de modo a produzir bons resultados. E aqui o ambiente marcial é um ambiente muito propício para isso. Você está utilizando o seu corpo como uma porta para a prática da espiritualidade. Mas é assim, não é o ambiente, é o praticante. Então, se você estiver praticando dessa forma, o seu colega pode estar numa frequência totalmente diferente. E aqui a gente encontra pessoas de diferentes frequências. Tem pessoas que estão há décadas praticando o Tai Chi Chuan, o Tai Chi Pai Lin, mas ainda não compreenderam muito pouco. Estão fazendo ginástica e está recheado de elementos que você pode desenvolver. Muitas aberturas, mas só que não tenho interesse, vou ficar praticando minha ginastiquinha aqui. Então, o seu Tai Chi fica desse tamanho e tudo bem. Se é o seu propósito com a prática, tudo bem. Mas existe uma abertura, se você explorar isso, né? Então, está recheado de elementos que você pode aprofundar e ganhar muito mais. Então, por que você vai se limitar a isso? Mas aí é a escolha de cada um. A arte marcial tradicional chinesa é muito mais do que esse elemento primeiro que a gente tem contato.